E aí, começando pelo primeiro item da pauta, nós vamos tratar das aprovações das atas da reunião ordinária 379 e da reunião extraordinária 125. Vamos começar com a reunião 379. Alguém tem alguma observação a fazer? Pode abrir o microfone e falar, tá? Não? Então vamos para a votação de forma simples. Aqueles que forem contrários ou quiserem se abster da aprovação dessa ata, por favor, se manifestem. Eu abstenho da reunião ordinária, tá? Tá, 379, então, uma abstenção do João Verde. Eu também. E do Fábio Bernus. A gente tem, então, a aprovação por maioria. Desculpa, Cifer, eu também não participei da reunião, então eu prefiro me abster. Perfeito. Então, mais uma abstenção aqui do Antônio. 3 abstenções. Aprovado, então, por maioria. Indo para a segunda ata, né, que é a ata da reunião extraordinária, número 125, aquela que a gente fez no mês de julho. Alguém gostaria de trazer algum comentário, fazer alguma observação? Não, então a gente já vai para a votação novamente. E da mesma forma, a gente vai fazer uma votação simplificada. Aqueles que quiserem se abster ou votar contrariamente, por favor, se manifestem no áudio, a gente vai anotando aqui, tá bom? Presidente, boa tarde. Eu me abstenho, tá bom? Tá bom, boa tarde, Eduardo. Porque eu não participei da reunião. A gente tem uma abstenção do Eduardo. Mas eu participei pelo ProURB. Participei pelo ProURB, então pode constar aprovada pelo ProURB. Perfeito, pode ser assim, Eduardo. Ronaldo, eu também me abstenho, porque eu também... Pode ser também me abstenho, porque não participei. Tá bom, uma abstenção também do Antônio Célia. Então, só uma abstenção por enquanto, tá? Então, foi aprovada por maioria ou uma abstenção. Indo para o segundo item da pauta, a gente vai fazer a apresentação do parecer da PLC 45, que a gente vai ter a Karina aqui entre nós, né? Ronaldo. Pois não, Célia? Então, alguém, quem que está com o microfone, está dando interferência, está fazendo um barulho, está aberto, eu não sei o que está acontecendo, que não dá para ouvir direito. Tá, melhorou agora? Melhorou. Tá bom. Então, a gente vai para o segundo item da pauta, com a apresentação do parecer do PLC 45/2023. Boa noite, Karina. Quer já fazer sua apresentação, a leitura do parecer. Salvo engano, a Célia já mandou, liberou ali a apresentação, tá? Não, a Karina, ela não estava presente, eu não pude. Agora, ela está apta para Então, tá bom. apresentar. Boa noite a todos. Boa noite. Vou aqui colocar só um momento. Faz tempo que eu não faço a apresentação. Até hoje eu nunca fiz. Tem como arrastar aqui. Peraí que eu tinha um colocador aqui no desktop. Só um minuto. Eu ainda nem inaugurei essa ferramenta do... O presidente pode tudo, Ronaldo. Como é que é? O presidente sempre pode tudo. Então, a gente pede ajuda, né? A gente utiliza um pouquinho da mesa. Por favor, pode ajudar? Ajude um presidente aqui perdido. Eu tentei empurrar, mas deu-lhe impor erros. Então, vamos de novo. Vou tentar de novo. Enquanto a Karina está procurando, está montando, ela recebeu um elogio muito bacana do Cássio sobre o parecer que ela fez. Todo mundo deve ter visto, né? Achei muito bacana.
A atitude desse conselheiro é de elogiar. Com certeza. Tá dando erro mesmo. Não está conseguindo? Na verdade, eu coloco o arquivo, como ele pede, eu falo assim, gerenciar apresentações, aí eu coloco a minuta lá dentro, ele fala que está interrompido por conectividade ruim. Então, eu vou fazer vou copiar e colar nas notas, como a gente tem feito ultimamente, acho que é melhor, né? Pode ser. Ter tempo. Aqui. Meio grandinho. Ctrl+C. Vamos ver se agora copia. Vamos compartilhar. Pronto. Vocês enxergam? Ainda não. Então eu vou lendo. Ainda bem que eu imprimi um, senão é ruim para ler aqui, né? Bom, no preâmbulo, vou direto para o preâmbulo, porque ele vai tudo estourado, né? Aqui, se eu grifar, vocês conseguem ver onde eu estou lendo? Consegue. Ô, Karina, você consegue ampliar na sua tela ele puxando para o lado direito com a setinha, tá? Tá, mas para vocês fica no mesmo tamanho, ou não? Fica maior também? Fica no mesmo tamanho. Então tá bom. Tá. Preâmbulo. A iniciativa do Executivo altera o inciso 12 e acrescenta os parágrafos 1º a 4º ao artigo 2º da Lei Complementar 295, de 3 de dezembro de 2020, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Esclarecimentos. Vou baixar um pouquinho para vocês verem. O projeto de lei contribui para ajustar incoerências da legislação, devendo incluir a definição de subsolo, assim como ajustar o texto com relação à redação do projeto de lei. Como a revisão da lei tratou exclusivamente para as edificações habitacionais, vimos neste parecer qualificar a iniciativa do Executivo e solicitar para que também considerem as construções das áreas rurais, para a instalação de edificações de apoio à produção rural e agroindústria, bem como para a movimentação de terra no suporte dessas atividades. Considerando a necessidade no fomento da agroindústria na APA de Campinas, em total harmonia com a vocação dessa região, se faz necessário incluir novos parágrafos ao artigo 2º, além dos mencionados na alteração proposta pelo Executivo. As limitações impostas de altura nas edificações atual vedam a instalação de estruturas de apoio para a produção agroindustrial, como é o caso das instalações de silos, barracões, etc., bem como outras atividades de elevado potencial ecoturístico, como o setor de vitivinicultura. A altura de um silo, por exemplo, extrapola os limites previstos na referida lei, assim como está impedida a instalação de uma vinícola com a produção por gravidade, que, consequentemente, necessita da instalação de alguns pavimentos e altura suficiente para a produção do vinho. À vista disso, as atividades agroindustriais atualmente sofrem com as restrições impostas, que limitam a construção de edificações com altura máxima de 10 metros e a movimentação de terra acima de 100 metros cúbicos. Muitas atividades necessárias de infraestrutura para suporte das atividades agroindustriais, como iluminação, energia, água, infraestrutura acessória para escoamento da produção, obras de irrigação, obras de saneamento rural, cabeamento de internet, são obras que movimentam uma quantidade de terra superior a 100 metros cúbicos e são todas essenciais ao desenvolvimento de agroindústria. Sugestões. Inclusão no inciso 21 do artigo 2º. 21, subsolo, porque não tinha a definição de subsolo. Subsolo ou pavimento inferior, qualquer pavimento situado abaixo do pavimento térreo. Complementação do primeiro parágrafo do artigo 2º. Primeiro parágrafo. Para as demais tipologias previstas no inciso 12 deste artigo, poderá ser acrescido um terceiro pavimento à edificação,
por motivo de desnível acentuado do terreno, denominado subsolo ou pavimento inferior. Eu só incluí denominado subsolo ou pavimento inferior. Inclusão dos parágrafos ao artigo 2º. Incluí o parágrafo 5º e escrevi: as edificações destinadas ao suporte e desenvolvimento das atividades rurais e da agroindústria não se aplica a limitação de altura e pavimentos. Incluí também o parágrafo 6º. São permitidas movimentações de terra para a instalação de infraestrutura de suporte à atividade rural. E, por fim, incluí o parágrafo 7º. Para edificações de suporte à atividade rural, a restrição do uso do subsolo não se aplica. E, conclusão, entendemos que a proposta do Executivo é salutar e contribuirá para o aperfeiçoamento da legislação, permitindo que as habitações em terrenos com desníveis acentuados tenham um pavimento extra para melhorar a eficiência da construção e minimizar o impacto da intervenção no solo, devendo apenas elucidar onde poderá ser feito o pavimento extra. Entretanto, é essencial também viabilizar o estabelecimento de edificações de apoio e suporte à atividade rural, fortalecendo a vocação desta unidade de conservação. Nosso parecer é favorável ao projeto de lei, com as devidas sugestões de complementações. Campinas, 2 de agosto de 2023. Ronaldo, presidente do CMDU. Perfeito, Karina. Muito bem. Antes de abrir a palavra, eu só queria comentar sobre a importância de se preservar todo tipo de edificação que seja de estrutura, ou que dê base, ou que viabilize a exploração rústica do solo, que viabilize a exploração da atividade rural no seu aspecto rústico, né? Então, sejam eles silos ou outros tipos de edificações, precisam ser preservadas para a sua vocação, que é a sua funcionalidade, sua função como terra, né? Então, eu aqui elogio e parabenizo também pelo parecer e abro aqui para as considerações. Eu não estou conseguindo abrir a câmera, tá? Peço desculpas que eu estou sem câmera, mas porque eu acho que como eu estou como apresentadora, não sei, talvez esteja limitando a abrir a câmera, tá? Mas eu estou ouvindo. Perfeito. Eu vou abrir aqui para quem gostaria de falar. Aqui no bate-papo a gente monta a fila, tá bom? Então, ali à esquerda as mensagens. Acho que o Eduardo está pedindo a palavra, ele está no celular, né? Depois, Eduardo, quem quiser falar, por favor, se inscreva no bate-papo, por gentileza. Pois não, Eduardo, a palavra é sua. Bom, boa noite, presidente, boa noite a todos e a todas. Eu apenas gostaria de fazer também uma observação elogiosa, né, ao parecer, porque ele é muito simples, mas ele traz tantas modificações em relação à lei atual, né? E a abrangência também é muito importante. A gente sabe que as pessoas, muitas vezes na área rural, ficam incomodadas por falta de segurança, ficam incomodadas porque as suas áreas não podem ser destinadas a uma exploração de um potencial construtivo maior. Então, existem muitas limitações. Quando não se considera um subsolo para esse tipo de proprietários, se acaba deixando essas pessoas numa condição de total incapacidade de fazer frente à sua economia, à sua subsistência, né? Então, acho que foi muito bem pensado. Em relação só aos exemplos, né? Foi dado exemplo de viticultura, etc. Eu imagino, por exemplo, que essas famílias possam até querer vender produtos estabelecendo, vamos dizer, elas moram num andar e embaixo elas podem vender seus produtos, hortifrutigranjeiros, por exemplo. Ou então, uma outra atividade seria fazer um próprio restaurante com os seus produtos típicos, etc., para pessoas que se interessam em comer comidas mais, tipo comida mineira ou comida mais de campo, etc. Então, eu queria apenas perguntar para a Karina se é possível alargar um pouco o conjunto das atividades ou colocando de uma forma genérica toda e qualquer atividade relativa à economia rural.
vou ler aqui como é que eu fiz a inclusão, para ver se a gente poderia deixar mais abrangente. Então, eu deixei, assim, olha, na inclusão dos parágrafos que eu fiz relacionados a isso. As edificações destinadas ao suporte e desenvolvimento das atividades rurais e da agroindústria não se aplicam à limitação de altura e pavimentos. Acredito que dessa forma fica geral, você não acha? Ou você acha que deveria... Então, aí, Karina, aqui vai dar uma dúvida na hora da interpretação das pessoas lá na prefeitura. Por exemplo, você fala de atividade agroindustrial, né? Um restaurante não é essa atividade. Por exemplo, a oferta de vamos dizer, um espaço de horta que eles tenham e eles vão vender produtos, também não é uma atividade agroindustrial, né? Pode dar uma conotação de que tem uma indústria de agricultura ligada a esse espaço, né? Quando, na realidade, eu acho que é toda e qualquer atividade agroindustrial ou que seja empreendida pelos proprietários. Eu acho que não devemos fazer limitações. Então, eu coloquei atividade rural, professor Eduardo, eu coloquei desenvolvimento das atividades rurais e da agroindústria, entendeu? Não só agroindústria, mas também rural. E isso é uma atividade rural, como você está comentando, concorda ou não? Então, eu queria só... Eu acho que esse tipo de atividades que eu coloquei, às vezes, podem não ser compreendidas pelas pessoas como atividade rural. Talvez possa ser colocado atividades exercidas no âmbito rural. Aí fica um pouco mais aberto e não dá conotação diferente para quem quer interpretar de forma equivocada. Tudo bem. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado de não permitir atividades típicas urbanas. Sim. Talvez a intenção do Eduardo seja falar de atividades relativas ao lazer rural, né? Então a gente está falando de restaurantes, alguma coisa de lazer. O lazer eu acho que ele enquadraria na atividade comercial rural, né? De comercialização de produtos e manufaturas rurais. Comercialização de produtos, produtos ou serviços, é isso que eu quero dizer. Produtos ou serviços, que só eles podem fazer. A gente vê isso no exterior, em muitos locais, a gente assiste na televisão vários programas onde eles podem exercer atividade rural e como é que eles despertam para um tipo de agricultura que é uma agricultura de, vamos dizer assim, de respeito ao meio ambiente, etc. É fazer das pessoas irem lá. E às vezes a sedução para ir lá é comer os produtos que eles oferecem, etc. Então, eu não estou dizendo que é um restaurante como se fosse um do Cambuí, mas ele é um restaurante de qualquer forma, né? Uhum. Então, seria atividades no âmbito rural, de produção agroindustrial ou de serviços decorrentes das atividades. Karina, deveria ter alguma correlação com a atividade rural, né? Ainda que não seja especificamente atividade. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quem está falando? Essa lei, ela regulamenta a zona rural da APA ou ela regulamenta a zona de expansão urbana da APA? Não existe zona de expansão urbana na APA, tá? Ela regulamenta as áreas rurais e urbanas da APA. Porque não existe... Quando eu falo, por exemplo, da 207, ela não inclui Souzas. Não. 207 não inclui nenhuma APA, nem do Campo Grande, nem a APA Campinas, que é Souzas e Joaquim Egídio. Tá, então, na verdade, assim, se eu tenho uma fazenda hoje que eu quero instituir alguma atividade urbana, eu não posso. Não pode, é negado. Na verdade, na lei, ela tinha uma brecha que deveria ser um empreendimento de interesse social e tinha 90 dias para a Coab fazer a intenção de transformar em urbano, mas não houve nenhuma área em Campinas, então já passou. Bom, mas quando fala de 3 pavimentos na 295, essa área está fora. Isso, quando fala esse projeto de lei que está fazendo a complementação da 295, na verdade ela está regrando para tudo, para o urbano e para o rural.
O que eu estou pedindo aqui é para que eles excluam o rural dessa limitação, justamente porque tem tipos de atividades agroindustriais que você pode fazer na zona rural que você não consegue implementar na APA em função desse gabarito de altura e dessas limitações que a lei impõe, né? E eu vi que você faz uma referência às vinícolas, né? As vinícolas acabam tendo aí, sei lá, uma espécie de burgo, uma vila, né? Ela prevê isso? Não, para habitação não poderia, nem poderia. Isso acho que só para se for uma atividade de lazer turística, para moradia não pode, porque aí ela configura Zona urbana. Zona urbana. Tá. Então foi por isso que eu quis deixar bem claro, entendeu? Parabéns pelo parecer, fantástico. Deixa eu só terminar a questão do Eduardo Coelho, que eu ainda acabei não escrevendo. Então, desenvolvimento das atividades no âmbito rural para comércio e serviço, para comércio, serviço e agroindústria, é isso? E produção agroindustrial. E produção agroindustrial, tá bom. Obrigada. Karina, coloquei umas observações no chat de referências que acontecem no Brasil, que eu acredito serem casos de ações virtuosas, onde você consegue trabalhar alguns usos, né, em área rural, inclusive geridas, por exemplo, pelo ICMBio, para turismo rural, que fortalece muito a área rural da região, sem perda, né, da produtividade, sem agressão ao meio ambiente. Com certeza, por isso que eu quis justamente estar provocando isso nessa lei, porque hoje a gente acaba fazendo um plano de manejo muito forte dentro da zona rural, mas as atividades que eles elencam como sendo importantes para serem desenvolvidas no plano de manejo, elas acabam tendo limitações pelo próprio regramento da lei de zoneamento da APA, né? O conceito de sustentabilidade, para mim, é muito claro quanto a ser ecologicamente correto, socialmente justo, mas ele tem que ser economicamente viável. Você só olhar o ecologicamente correto, eu entendo que essa lei hoje ela trava, né, qualquer empreendimento, não numa leitura pejorativa, né, mas da coisa se sustentar. Então a gente vê muita dificuldade. Eu faço muita trilha de bicicleta, o pessoal tem dificuldade de encontrar lugares, o que existe de apoio é clandestino, é complicado. Com certeza. Perfeito. Deixa eu só fazer uma observação que eu tinha falado, mas estava com o áudio fechado. Então, o Zé pediu a palavra no chat, e se quiser prosseguir, fica à vontade, viu, Zé? E o João Verde também pediu a palavra para falar, tá? Então, só para a gente seguir também essas pessoas que se manifestaram via chat. Não, são experiências no Brasil mesmo que você encontra. Tem um instituto que eu respeito muito, que é o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, de controle, que ele faz a gestão, inclusive com cobranças que não são baratas para visitação em parques. A infraestrutura é implantada de maneira adequada, o Canyon de Itaimbezinho, lá em Cambará do Sul, uma infraestrutura muito boa. O ICMBio explora financeiramente isso, fizeram um concurso nacional, teve construção de uma sede legal, com museu, banheiro, infraestrutura, barzinho, locação de bicicleta para trilha, trilhas com guias, os guias são remunerados, e é tudo muito bem conservado. Você tem o ICMBio em Noronha, você tem o ICMBio em Edo-Oeste, tem o ICMBio em vários lugares atuando. Não é simplesmente proibir a criatividade. Em volta disso, você tem o desenvolvimento de vários tipos de comércio em área rural, pousadas, restaurantes, vinícolas, né? E a coisa acontece, pega lá a região dos vinhedos de Bento Gonçalves, né? Ou então em Bandeira, já subindo do lado ali para Bento Gonçalves, então no próprio Santa Catarina, o Vale Europeu, tem muita infraestrutura, muita coisa legal em área rural, sem perder a qualidade da produção e preservação intelectual. Você tem problemas das araucárias lá, eles levam isso com muito rigor. Só que tem essa compatibilização com o uso, e essas regiões estão crescendo muito por causa dessa, vamos dizer que para a gente seria uma flexibilização, mas seria uma coisa
extremamente natural Pausar. permitir isso. Não engessar tudo, que nem a gente tem aqui em Joaquim Gil de Souza. Perfeito, Mosé. Ajudou, acho que a sua fala dos senhores aí me ajudou muito a entender, inclusive, melhor a ideia do Eduardo e essas ideias de aproveitar realmente essas edificações rurais dentro da sua qualidade, da sua função, né? Ali no aspecto rural. João Verde? Oi, vamos lá. Agora eu acho que eu consegui resolver aqui a minha internet. Exatamente, eu concordo. Quero dar os parabéns aí para a Karina pelo parecer, que está dentro mesmo. Só uma observação. Gente, tem algum microfone aberto aqui que está com o som vazando, tá bom? O que a gente tem comentado nos últimos anos, na época que foi feita a legislação da APA, né, que a gente falou dos erros que tinham, de uma legislação está sendo feita sem ter urbanistas, a Secretaria do Verde querendo fazer lei urbanística, e problemas que deram, a gente várias vezes falou com relação à questão dos pavimentos inferiores, a questão de poder ocupar o terreno de uma forma mais sustentável, né? Que isso nós não estaríamos aumentando a área construída nos terrenos. E o que a gente tem comentado é o seguinte: a humanidade, há milhares de anos, constrói dessa maneira, implantando no terreno, aproveitando, fazendo os pavimentos inferiores, né, aproveitando da melhor maneira possível. De repente, alguns iluminados vêm e dizem que na APA não pode. Você tem que implantar em cima do terreno, você só pode fazer 2 pavimentos, você fica com a construção enterrada a nível da rua. E com relação ao rural, a mesma coisa, não querem permitir que tenham atividades no rural. E a gente tem que ter sustentabilidade. No mundo todo, as atividades rurais sempre estão buscando novas alternativas de produção, de aumento de ganho com seus produtos, né? Então, a pessoa que produz leite vai produzir queijo, vai produzir requeijão, vai produzir subprodutos a respeito disso, né? Você vai fazer uma vinícola e eles não querem permitir fazer um subsolo para poder fazer a cave da vinícola. É um absurdo. A humanidade faz vinícolas em caves há milhares de anos. Agora, aqui na Amapa não pode construir cave para fazer uma vinícola para poder armazenar os vinhos. E pergunta como é que vai fazer lá. Eles falam assim, está na lei, sabe? Puxa vida, meu Deus. A lei é burra, a lei tem que mudar. Não pode inviabilizar a atividade econômica a ser feita dentro da característica da atividade econômica, principalmente. Tá? Então, limitar a área construída, limitar a ocupação, aproveitamento. Sabe, se a pessoa construir lá uma pousada, um hotel fazenda e tiver sucesso e precisar aumentar o número de quartos, não pode, porque tem um limite de área construída, tem um limite de altura, sabe? É absurdo. E chega ao absurdo se a pessoa quiser construir lá da mesma maneira que nós temos aí na história das fazendas, uma colônia, né, fazer umas casinhas para os funcionários, abrigar funcionários da fazenda, eles não vão permitir. Vão falar que você está urbanizando a área rural se você construir lá uma dúzia de casinhas para abrigar funcionários. E principalmente pela dificuldade, inclusive, que está tendo em Campinas, de funcionários para trabalhar nas áreas rurais. É uma dificuldade enorme com relação a isso. Então, às vezes, você tem que abrigá-los dentro da fazenda, junto às suas áreas de trabalho, etc., produção. Então, tá bom. Parabéns, Karina. Obrigado aí pela fala. Tchau, tchau. Bom, muito bem. O Alan comentou também aqui no chat sobre o exemplo de Atibaia, né? Acho que exemplo do queijo da Túlia. Atalaia. É Atalaia e Amparo. Ah, tá. Perfeito. E a Fazenda Benedetti também, que já fez 90 anos lá em Amparo, produz queijo também, produz cachaça, né? Onde a gente vai comprar cachaça, certo, Alan? Certíssimo. É isso aí, o pessoal já conhece bem. Bom,
Karina, seguindo já, o Eduardo trouxe uma proposta de ajuste. Essa proposta já foi encampada? Pode explicar para a gente, por gentileza, se foi encampada ou não, só para a gente já encaminhar para a votação? Eu posso ler novamente o que eu incluí, né? Na verdade, eu só incluí... o parágrafo ficou parecido, só incluiu a questão do comércio e serviço, né? Então, as edificações destinadas ao suporte e desenvolvimento das atividades no âmbito rural para comércio, serviço e produção agroindustrial não se aplicam à limitação de altura e pavimentos. Perfeito, eu acho que ficou bem claro. Se quiserem, eu posso pôr no chat, né? Eu acho que é bem-vindo até para a gente já encaminhar para votação. Então, eu vou... Põe por gentileza, né? Acabei de colocar. Esse aqui é a PLC qual? 45. 45 de 2023, né? Isso. Então, está aberta a votação com o ajuste justamente desse parágrafo 5º, tá bom? Vou pedir para que façam as votações. Foi 42, mas é 45, tá, Ronaldo? Ah, tá. Então, vou pedir para que já votem favoravelmente, contrariamente, ou abstenham, enfim, com preferência no chat. Quem não conseguir fazer votação no chat, a gente anota, a gente passa para a Célia fazer a anotação à parte. Bom, a gente tem aqui votos favoráveis, né, da área, da IAB, o Márcio está pelos Quimbuscol, né, favorável, publicano também favorável. Presidente, eu não estou conseguindo fazer pelo chat, então eu queria registrar o voto favorável do ProURB, por favor. Eduardo também favorável. Já coloquei no chat, viu, Eduardo? Perfeito. A gente tem uma abstenção aqui da Aline, a Maria Cabral também votou favoravelmente, e o Antônio também favorável. Então, a gente teve aprovação por maioria. Parabéns, mais uma vez, Karina, pelo parecer. Obrigada. E seguindo, então, o próximo parecer, João vai... Só um minutinho, Ronaldo. Karina, você pode mandar para mim em Word, por favor. Tá, para eu poder mandar para o Ronaldo. Só refazendo aquele parágrafo, eu já te envio agora mesmo. Tá bom, muito obrigada. Desculpa, Ronaldo. Pois não. Agora a gente vai analisar o parecer da PLC 47, de relatoria do João Verde. Tem como compartilhar o texto? Tá aqui, eu posso colocar aqui em notas compartilhadas, porque... Acho que é melhor fazer igual eu fiz, né? Posso deletar, então, esse? Vou deletar aqui, para você colocar. Peraí. O João Verde já coloquei como apresentador. Se ele quiser colocar... Boa sorte, ó.